Pai, te damos graças, louvamos ao teu nome santo e poderoso, porque sabemos que toda a nossa força, todo o nosso ânimo, toda a nossa criatividade, toda a capacidade que opera em nossas vidas vem de ti. Se não fosse o Senhor, nós não poderíamos ter e alcançar tudo que temos tido e alcançado. Mas, Pai, sabemos que o Senhor é um Deus ilimitado. Ajuda-nos, Pai, a romper as nossas estruturas, as limitações em nossa mente, Pai, as crenças que nos limitam, que possam ser removidas, Pai. Em nome de Jesus, através dessas classes, através desse discipulado apostólico, que seja teu Espírito ampliando os limites da nossa habitação, da nossa tenda, assim como disse Abraão: Abraão, sai da tua tenda e olha para o céu, para as estrelas, porque o Senhor chamou Abraão a ampliar a sua tenda. Pai, e nós estamos aqui confiados em Ti, de que vamos ser ampliados, vamos crescer, vamos expandir a cada medida que ouvimos a Tua palavra, porque a Tua palavra nos expande. A Tua palavra é expansiva, Senhor. Esta é a unção que eu ministro hoje, nesta hora, para esse discipulado, é uma unção expansiva. Dimensiona-nos, papai. Dimensiona-nos além do que podemos ver no natural, para que possamos ver o sobrenatural do Senhor. Dimensiona-nos, papai, em nossas capacidades de ouvir, que possamos ouvir além da audição natural, que possamos ouvir com os ouvidos espirituais a tua palavra, que possamos discernir além do nosso discernimento, discernir, em nome de Yeshua HaMashiach, tudo aquilo que é espiritual, em nome de Yeshua HaMashiach, tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem preparado para nós, todo o cheiro, o aroma das temporadas. Declaramos, papai, que esta temporada que se aproxima, essa estação profética do outono no hemisfério norte, em Israel, e para nós aqui no ocidente, se aproxima a primavera. Declaramos que essa estação que se aproxima, que se acerca, traz um aroma da tua presença, traz um aroma da novidade da terra e das novidades do céu. Em um nome poderoso de Jesus declaramos, Pai, em nome de Jesus, cobre-nos, cobre cada estudante, cada discípulo, cada seguidor, cada um que está conectado nessa transmissão. Declara a cobertura do teu Santo Espírito, papai, nesta hora, trazendo uma expansão, trazendo um crescimento, um avanço. Pai, tudo aquilo que estava retido, todo o desenvolvimento, todo o crescimento que estava retido agora, Senhor, que seja liberado, que seja ativado um potencial desde o interior para acelerar, Pai, para fazer com que o desenvolvimento cresça em nome de Yeshua HaMashiach mais rápido, um desarrollo, um desenvolvimento, um crescimento, uma unção expansiva que se desata agora mesmo sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada estudante, cada discípulo, em um nome poderoso de Jesus. Porque sabemos, Pai, que Tu tem nos chamado para esse discipulado primeiro, para alinhar a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver, a nossa forma de falar e de atuar. Por isso Te louvamos, porque sabemos que temos um rei que não somente governa, senão também que nos ensina a governar com Ele, porque a palavra diz que estamos assentados em lugares de governo, em lugares divinos, em lugares celestiais com o nosso Messias, e que governamos juntamente com Ele. Em nome de Yeshua HaMashiach, ajuda-nos, papai, a governar as atmosferas, ajuda-nos a governar os nossos pensamentos, as nossas palavras, a nossa forma de ver, a nossa forma de pensar. Ajuda-nos, Pai, a confiar em Ti, apesar de todo e qualquer cenário contrário, a crer contra a esperança. Declaramos que somos da mesma genética que Abraão, o pai da fé, aquele que creu contra a esperança, aquele que foi justificado pela sua fé, e aquilo que começou em Abraão foi sendo aperfeiçoado até a vinda do Messias, e nós somos da mesma genética do Messias nessa terra, porque fomos comprados
fomos lavados e redimidos com o sangue precioso de Jesus, e já não há nenhuma condenação em nossas vidas, senão que sobre nós opera a justiça perfeita do Pai Celestial, a justiça perfeita do Senhor nas nossas vidas, que nos justifica, que quebra os grilhões, que quita todo impedimento, em nome poderoso de Jesus. Assim declaramos, Pai, nesse fervor, nesse espírito de oração, nesse espírito de fé, nós iniciamos o nosso discipulado apostólico hoje, para a honra e a glória do Senhor. Aleluia. Shalom, seja bem-vinda também, Johanna. Hoje eu preparei algo um pouco diferente. Estive em alguns afazeres externos e não consegui preparar como eu gostaria os slides, como a gente tem feito. Portanto, a classe hoje vai ser uma classe mais de conversações, de ensino, né? Acreditando que o poder da palavra é suficiente para te fazer compreender, para te fazer entender a mensagem do Senhor. É claro que quando a gente ouve e também vê as figuras, fica um pouco mais fácil de poder compreender, né? Mas estamos conectados no Espírito e que o Espírito mesmo irá trazer todo entendimento, todo discernimento. Amém. Mas vamos recapitular sobre o nosso discipulado que nós não na classe passada. Falamos sobre as alianças, né, que começou em Abraão. Teve a aliança ismaelita, que foi do primeiro filho de Abraão com Agar. Depois teve a aliança israelita, de Israel, com Jacó. Depois teve a aliança davídica, de Davi. E, por último, a aliança messiânica, do Messias, de onde veio Yeshua, Jesus, né? Para quem não sabe, Yeshua não só é o nome hebreu de Jesus, mas é o nome original, né? O nome do nosso Salvador, originalmente, é Yehoshua. Yehoshua, que seria traduzido como Josué. E Jesus, né? Yeshua, era como se fosse uma abreviação do nome Josué, do nome Yehoshua, no hebraico. Yehoshua. Daí vem uma abreviação que é Yeshua, de onde veio o nome de Jesus. Não posso ilustrar isso com imagens, mas eu posso compartilhar mais sobre isso no grupo, se ficar alguma dúvida. E posso compartilhar um vídeo com vocês. Mas o importante é saber que, independente dos idiomas, das palavras, como falamos na classe passada, o importante é ter o entendimento da mensagem. Porque uma coisa é o idioma, outra coisa é a mensagem, né? É a linguagem. O idioma simplesmente é uma casca, é um recipiente que guarda a mensagem. Então, a mensagem do Criador, do Pai Celestial, para os seus filhos, sempre foi uma mensagem de boas novas de salvação, boas novas de libertação, de restauração, as boas novas do reino. Sabemos que o idioma mais antigo que se conhece, né, o idioma que foi escrito, as escrituras no original, é o hebreu antigo, né? E também chamado paleo-hebreu, que é um hebreu pitográfico, eram de figuras. É o hebreu mais antigo que existe, é o idioma mais antigo que existe. Mas tudo isso que antigamente era símbolos, eram palavras ainda não tão desenvolvidas como existem hoje, o mais importante é a mensagem. Qual a mensagem do Criador para os seus filhos? Não só criação, porque uma coisa é criatura, outra coisa é ser filho de Deus.
que significa ser uma criatura? Significa que foi criado. Tudo que existe foi criado. Deus não foi criado. Deus é o Criador. E tudo que foi criado é criação, né? Sendo humano, é criatura. Mas nós não somos apenas criatura, uma criação, uma obra feita por mãos de homens, gerada fisicamente, naturalmente, pela união dos nossos pais, senão que nós somos também feitos, chamados a ser filhos de Deus. E essa palavra ser filho de Deus, ela implica muito mais do que simplesmente ser um filho natural. Porque a palavra ser filho, no contexto bíblico, significa ser um estudante. Na linguagem bíblica, se utiliza a linguagem pai, não apenas para o pai natural, para aquele que lhe deu o sêmen, ou não utiliza simplesmente a palavra mãe para aquela que gerou no seu ventre, no seu útero, mas se utiliza também a linguagem pai e mãe para os educadores, para os mestres, aqueles que estão lhe dando formação, que estão, de alguma forma, representando o Pai Celestial, a paternidade do Senhor. Da mesma forma, biblicamente, não se usa simplesmente o trato, né, a forma de trato de filho aos que se referem naturalmente, filhos naturais, senão que se utiliza também para aqueles que estão sendo ensinados, discipulados. Podemos ver isso dentro de uma cultura bíblica, quando os apóstolos de Jesus, um exemplo disso é 1 João, a carta do apóstolo João, que diz: filhinhos, não pequem, mas se pecardes, vocês têm um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, justo. Ou seja, os apóstolos constantemente chamavam os discípulos de filhos, filhinhos. O apóstolo Paulo também chama Timóteo, dizendo: este é o meu filho amado. Filho leal, fiel, legítimo na fé. Por quê? Porque a cultura bíblica entendia que o discipulado envolve muito mais do que transmitir um conhecimento. Envolve também uma certa adoção, né? Levar cada discípulo a um contexto de família, a um contexto de casa. Biblicamente falando, a casa é uma escola. Todos nós nascemos em um ambiente familiar, quer seja estruturado ou desestruturado. Todos nós nascemos nesse ambiente familiar. E aqueles que nasceram num ambiente desestruturado, com certeza estiveram mais expostos a sofrimento, a perdas, a traumas, abusos, tantas coisas que necessitam serem restauradas e que Jesus quer restaurar. Mas o importante é saber que muito mais do que os riscos ou rasgos na alma, né, do que as feridas na alma, é que esta casa nos deixou também uma educação, uma escola, uma cultura, uma forma de pensar, uma forma de ver, uma forma de falar, uma forma de fazer as coisas. Por isso que Deus, né, o Pai, Criador, falou a Abraão em Gênesis 12, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus não estava pensando simplesmente em uma mudança geográfica, em se afastar fisicamente da família, dos parentes, do pai. Porque casa também representa ensino. O que Deus falou foi: Abraão, sai dessa cultura,
que você e a sua casa estão adaptados. Que cultura? Nós entendemos que a cultura é formada pelas esferas de influência, que é religião, família, economia, governo, educação, artes. Tudo isso forma uma cultura. Então, Abraão precisava deixar esta cultura de Babel, de Babilônia, para iniciar uma nova cultura. Essa cultura ainda não existia. Abraão estava recebendo isso por revelação divina, para que ele pudesse ser o iniciador, o fundador, o primeiro dessa nova cultura. Muitos de nós fomos esses que foram chamados como Abraão, que fomos chamados para sair de contextos religiosos, de contextos perversos, de contextos imorais, de contextos egoístas e tantas coisas que é o estilo do mundo normal, o que é normal para o mundo. Mas nós fomos chamados a sair para que pudéssemos conhecer a vontade de Deus, para que pudéssemos construir esta cultura do reino aqui sobre a terra. E muitos de nós fomos os primeiros, sem saber o que fazer, sem saber como se mover no reino, no espírito, sem ter um modelo para poder se espelhar. E Deus nos ensina em sua palavra e vamos iniciando, construindo essa cultura. Mas Abraão foi esse primeiro que teve que sair da casa dos pais, da cultura. E que difícil sair do contexto cultural, porque eu não sei como se passa no Chile. Acredito que da mesma forma que no Brasil. Um país cheio de tradições, de costumes, de uma cultura enraizada na religião, enraizada na corrupção, enraizada no descompromisso, ou seja, não fazem as coisas com compromisso. Casam, descasam, né? Fazem negócios e desfazem, quando já não lhes é mais conveniente. E tantas outras coisas que a sociedade não guarda de princípios, que a Bíblia nos diz que é importante para construir a nossa vida, segundo o conselho divino. E não só para que a gente tenha uma boa moral, para que a gente tenha uma consciência tranquila, senão que Deus sabe. Porque o Pai não só é o Criador, mas Ele também é o arquiteto e construtor. Toda casa, para que possa ser construída e seja firme essa construção, ela precisa de duas coisas. Primeiro, estar bem planejada. Não pode ser construída por improviso. E depois de ser planejada pelo arquiteto, é quem faz o desenho, é quem traça o ambiente, as formas, e que projeta todos os detalhes. Então, mas isso está no campo do planejamento, do papel, da ideia. Para que isso venha ganhar forma, venha existir, precisa do engenheiro, aquele que vai pegar a planta, o desenho, e que vai construir, trazer a existência. Então, Deus é o arquiteto, como diz o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não for o que edifica a casa, em vão será trabalhar nesta obra. Se o Senhor não edifica a cidade, em vão vigia o sentinela. Essa palavra edificar aí significa não só construir, senão que edificar se entende-se desde o planejamento. Se Deus não for o arquiteto, se Deus não for o que planeja, dá as instruções, em vão será trabalhar para construir uma casa, um projeto. Porque não vai prosperar. Será semelhante àquele homem que construiu
a sua casa sobre a areia, que quando veio as tempestades, os ventos fortes, a casa caiu ao chão. Ou seja, Deus é esse arquiteto que sabe a melhor forma de nós construirmos cada área da nossa vida. No âmbito pessoal, familiar, profissional. E Deus espera que nós sejamos parceiros dele. Que sejamos como sendo os engenheiros, os construtores. Deus nos revela a sua vontade, o seu plano, o seu desenho, e que nós possamos cooperar, contribuir com essa construção, sendo construtores, executando. Por isso, para que o plano de Deus se construa em nossa vida, 50% é responsabilidade do Pai e 50% é responsabilidade nossa. Temos que nos comprometer com a visão de Deus. Não esperar que Ele faça tudo. Isso é um equívoco. Muitas pessoas têm uma fé passiva. E a fé não pode ser passiva. O que é uma fé passiva? É aquela fé que espera, que entende, que crê, mas não age. Que diz assim: eu creio que Deus vai me livrar desse problema. Eu creio que Deus vai me ajudar a resolver essa situação. Mas não age, não caminha no que crê, não caminha na sua fé. Então foi importante para Abraão que ele tivesse a atitude de sair. Recorde que enquanto Abraão estava na casa dos seus pais, na sua terra, no meio dos seus parentes, nada aconteceu. Ele somente tinha a promessa. E uma coisa é ter a promessa, outra coisa é ter o direito. Nós só temos direito quando nós exercemos a fé, quando nós damos o nosso primeiro passo. A Bíblia diz que isso foi o que justificou Abraão. Foi ele dar o primeiro passo. Foi ele crer. Foi ele exercer a sua fé. E que Deus era poderoso para dar esse recomeço em sua vida. Lhe tirar de um aparente conforto, mas que esse conforto não daria o que realmente era necessário para Abraão. Para que Abraão alcançasse uma plenitude de vida. Para que Abraão alcançasse cumprir o seu propósito, o seu chamado, o seu desígnio. E muitos de nós precisamos agir, não podemos ter uma fé passiva. Temos que agir. Mas quando eu falo de agir, não é agir sem ouvir a Deus. Primeiro se ouve, para logo poder responder essa fé. A fé é uma resposta àquilo que eu escutei, àquilo que Deus me falou, aquilo que Deus me trouxe à consciência, a convicção. Então, é muito importante termos esses fundamentos. E discipulado não é somente um aprendizado. Discipulado é uma mudança de cultura. Ainda muitos de nós que nascemos em um contexto chamado cristão, mas um contexto cristão religioso. Nos ensinaram a ir à igreja, ao culto ou à missa, uma vez por semana, a participar das festas. Mas não nos ensinaram que Deus queria se relacionar conosco em uma vida diária. Jesus veio para poder mostrar esse caminho ao Pai, ao Criador. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida ao Pai.
Ou seja, o nosso objetivo de vida deve ser voltar a se conectar à fonte original, à fonte da criação, que é o Criador, o Eterno. E a religião não pode fazer isso. A religião, ela tenta ser esse caminho, mas a religião, ela coloca um muro, um limite, dizendo, você não pode passar daqui. Por isso que precisamos buscar a palavra do Criador, a palavra do Eterno, que esta palavra é o que vai nos conectar ao Criador. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a palavra caminho nas Escrituras significa instrução, significa educação, significa ensino. A palavra verdade está relacionado também às Escrituras. E a palavra vida também está relacionada às Escrituras. Cada uma em um nível. Primeiro eu trilho o caminho, que é de obedecer. Quando eu obedeço, eu vou experimentar a verdade, eu vou comprovar, eu vou ter uma experiência, não vou ter apenas uma crença, eu não vou ter simplesmente uma informação, eu vou comprovar que esta é a verdade, que vai produzir em mim confiança, fé, emuná, bitarrom. E isso vai trazer vida, vai me conectar à vida de Deus. O que é que proporciona vida ao ser humano? Alguém sabe o que é que proporciona vida? Vamos partir do ponto de pensar o que é que rouba a vida. O que rouba a vida do ser humano hoje é preocupação, ansiedade, temores. Tudo isso rouba a vida. Por causa disso que o ser humano se mata para trabalhar, por causa disso que o ser humano faz maus negócios, toma más decisões, porque está muitas vezes preocupado, ansioso e temeroso. Tudo isso rouba a vida. E Jesus ensinou aos seus discípulos a dizer, não andeis ansiosos, preocupados pelo dia de amanhã. Basta cuidar de cada dia. Verdade. O que é preocupação? A preocupação é um excesso de futuro. É eu estar pensando no amanhã se ele ainda nem chegou. Verdade. A ansiedade também rouba a vida. A ansiedade é falta de confiança. É você achar que se você não fizer, de que se você não estiver administrando, as coisas não vão acontecer. Isso traz uma sobrecarga. Rouba a vida. Temor. Temor é não conhecer os pensamentos de Deus. Causa temor. É ficar dando ouvido à voz das notícias, dos pessimistas, dos negativos. Temem o amanhã, temem as más notícias, temem as estatísticas. E a Escritura diz em Jeremias 29:11 que o Pai afirmou dizendo, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vocês. Por que o Pai falou que ele que sabe qual é os pensamentos? Para que o homem não ficasse maquinando, pensando, tentando descobrir quais os pensamentos, segundo a sua própria visão. Então, o Pai que diz, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vocês.
Eu vou anunciar quais são esses pensamentos. São de bem e não de mal, para vos fazer prosperar, não causar dor e sofrimento. Ou seja, o pai, todos os dias, ele está pensando como eu posso prosperar a vida do Peter, a vida da Johanna, a vida da Gabriela, do Leandro, da Alessi e de todos esses que estão conectados conosco. É isso que o pai está pensando todos os dias. Como é que eu posso prosperá-los? Como é que eu posso torná-los mais produtivos, mais felizes, mais realizados? Se isso acontece no âmbito natural, se os pais naturais se preocupam com essas coisas, de que os filhos alcancem sucesso na vida, de que os filhos alcancem serem bem-sucedidos, que os filhos alcancem serem realizados, que os filhos não tenham necessidade de nada, se os pais naturais pensam sobre isso, quanto mais o nosso Pai Celestial, que nos quer ver de forma plena. O Pai não nos criou e colocou nessa terra para sofrermos. O sofrimento simplesmente é parte de um processo. É uma realidade momentânea, não a verdade em Deus. Porque o reino de Deus tem dimensões. Diga comigo, o reino de Deus tem dimensões. E essas dimensões se compreendem desde a nossa perspectiva de mente. A nossa mente também tem dimensões. Existe o nível mais baixo de mente, é a mente reptiliana. É a mente da sobrevivência, de pensar na sobrevivência, de comer, do dormir, de que não me falte as coisas. É chamada também de mente terrenal. Essa é a dimensão dos caídos, no qual nós estávamos antes de conhecer a Jesus. E Jesus nos ter levado aos céus, às dimensões superiores. Depois dessa dimensão terrenal, tem a dimensão das emoções, também chamado mundo das emoções. É onde a nossa mente ela processa toda a parte afetiva, emocional. É onde estão os traumas. Muitas vezes não alcançamos a estatura espiritual que Deus quer que alcancemos por causa de traumas, bloqueios emocionais, que também no reino o Pai nos ajuda a restaurar, a receber cura, saúde, sanidade emocional. Muitas vezes vamos ter que perdoar, vamos ter que pedir perdão, vamos ter que alinhar a nossa forma de pensar como Deus pensa. Ou seja, precisamos, muitas das vezes, pedir para que o Pai nos coloque em nós os seus pensamentos e que, onde estivermos sofrendo nas emoções, Ele nos ensine a ver como Ele vê. E começarmos a agradecer ao invés de ficarmos na condição de vítima. Depois dessa dimensão emocional, tem a dimensão intelectual, onde temos inteligência, capacidade de entender, de compreender, de planejar. Isso os seres humanos têm, mas nós temos ainda uma a mais, uma outra dimensão, que é a capacidade de discernir o espírito. É a quarta dimensão, capacidade de poder se conectar aos pensamentos do Espírito, os pensamentos de Deus, as coisas do mundo espiritual. E aí já estamos falando de mundo superior. E a quinta dimensão, que é o próprio trono de Deus. Nós podemos alcançar,
ter acesso, porque a Bíblia diz que o véu foi rasgado. Já não há mais nada que nos impeça de entrar na própria presença do Eterno. E por que muitas vezes não conseguimos ter esse acesso? Porque, primeiro, para entrar na presença do Pai, tem que entrar com ações de graça, com louvor, com alabança, com adoração. Temos acesso ao Pai. Ninguém consegue entrar na presença de Deus se estiver reclamando, murmurando, lamentando. Foi nos ensinado muito errado sobre a fé. Foi nos ensinado que diante de Deus nós temos que ser uma criança chorona, mimada, chegar de qualquer forma para que Deus pudesse ter pena de nós. Isso é manipulação. Deus não se deixa ser manipulado. Porque Deus sabe que tudo que realmente vem para Ele, vem com o espírito correto. E o espírito correto de Deus é dar a Deus aquilo que Ele é digno, aquilo que lhe honra, aquilo que lhe enaltece, que lhe dá glória. Se eu estou diante de Deus chorando, lamentando, é porque a obra dele em minha vida não foi completa, não foi perfeita. Então eu tenho que voltar ao pensamento original de Deus para que eu possa dar a glória a Ele, aquilo que Ele merece, aquilo que é devido para Ele. Então, hoje nós estamos falando sobre realmente o propósito do discipulado. A própria palavra discipulado vem de disciplinar. Disciplina, educação. Essa palavra no hebraico, no hebreu, é ageburá, ou gevurá, ou geburá, disciplina. Ela trabalha junto com o hesed, a graça, a misericórdia, a bondade. Deus é graça, é misericórdia, é bondade. Representa a mão esquerda. Levanta comigo aí a mão esquerda para ver se você está me escutando. Mas essa mão esquerda tem que trabalhar com a mão direita, que é a gevurá, disciplina, compromisso, firmeza. Ou seja, eu não posso só ser uma pessoa bondosa, só ser uma pessoa graciosa, só ser uma pessoa generosa, se eu não aplicar também a disciplina na minha própria vida. Ninguém alcança uma meta, um objetivo na vida se não tiver um pouco, pelo menos, de disciplina. Disciplina para estudar, disciplina para trabalhar, disciplina para alcançar os objetivos da vida. Quer seja no âmbito natural, como uma atividade física, como um estudo, como organizar o seu tempo para trabalhar, para poder fazer relacionamentos. Tem que se ter uma disciplina diária. No âmbito também da oração, temos que ter a gevurá. No âmbito para dar também, tem uma passagem das Escrituras que diz que não saiba a tua mão direita o que deu à esquerda. Ou seja, com a mão somos generosos, mas com a outra temos que ser rigorosos. Porque se nós somos pessoas doadoras, vamos dar, eu não posso dar tudo que eu tenho, senão eu vou empobrecer. Eu tenho que separar a parte do que é do meu trabalho, do meu sustento, do meu investimento. Por isso, tem que ter esse equilíbrio. O discipulado é muito importante, porque tem muitas pessoas que nunca cresceram na sua caminhada de fé.
porque nunca foram discipuladas, nunca tiveram disciplina, nunca tiveram compromissos de participar de classes, de participar de estudos, aprenderam uma fé somente de ouvir falar, de participar de um culto, de uma reunião, de ouvir boas mensagens, que lhe estimulasse o ego, que lhe estimulasse as suas emoções, o seu ânimo. Mensagens animadoras. Isso é bom. Não estou dizendo que não é bom. Mas também temos que saber como caminhar. Temos que ser comprometidos para aplicar o conhecimento que estamos recebendo e dar resultados, dar frutos. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. O que é que torna uma igreja morta? Discípulos mortos. Quando eles têm um conhecimento e não praticam esse conhecimento. Não exercitam esse conhecimento. Isso é uma igreja morta. Isso são discípulos mortos. São pessoas que têm a sua fé morta. Tem muita crença e pouco fruto. A fé não se trata do que eu creio. A fé se trata do que eu posso demonstrar. Vou repetir. A fé não se trata do que eu creio, do que eu penso. Tem muita gente que diz, eu creio que isso vai acontecer. Você pergunta, você crê que isso vai acontecer? Creio. E como você está se preparando para isso? Não sei. Ou seja, você mesma, nem você crê que isso vai acontecer. Porque se você crê que Deus vai te prosperar, você vai estar estudando administração. Para que quando venha a prosperidade, você possa administrar corretamente. Senão vai colocar tudo a perder. Se você crê que Deus vai te levar a algum lugar, você vai estar, pelo menos, estudando o idioma, a cultura daquele lugar. Porque isso corresponde à fé, à preparação. Eu não posso entrar em um lugar sem me preparar antes. Eu não posso experimentar nada, nem mesmo um milagre, se eu não me preparar antes. Deus não é Deus de improviso. Embora possamos improvisar muitas vezes na vida, mas improvisamos com o que temos, com o depósito que temos, com o aprendizado que temos. Ou seja, precisamos entender a importância do discipulado. O discipulado é o que vai realmente nos levar a um próximo nível. O discipulado está relacionado com o jugo. E quando se fala de jugo, se fala de educação. Quando Jesus disse, em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Ou minha carga é ligeira. O que significa jugo? Jugo pode-se entender que é um instrumento de unir dois animais, dois bois. Por exemplo, tinha um boi no campo, um boi velho, e quando esse boi já estava cansado, era necessário colocar junto a ele um boi novo, um boi mais jovem, para que ele pudesse se fortalecer no seu trabalho, se aliviado, mas também isso gerava benefícios para o boi jovem, porque o boi jovem aprendia a experiência, o caminho com o boi velho. Havia uma troca aí de experiências e de benefícios.
O boi velho passava experiência para o boi jovem e o boi jovem passava força para o boi velho. Um sacerdócio. Tudo isso, o que ligava os dois era o jugo. O que se colocava sobre os ombros desses animais, para unir esses dois animais. Por isso, o jugo é um instrumento de unir. Também na linguagem pastoral, jugo representa um cajado de pastor. Um pastor de ovelhas, quando guiava suas ovelhas no campo, e as ovelhas estavam sem direção, estavam perdidas, o pastor pegava um cajado, um arco, colocava no pescoço da ovelha e a guiava, a conduzia para lhe mostrar o caminho. Jugo também significa a interpretação, agora falando de educação. Jugo também significa a interpretação que o mestre tem sobre as Escrituras. Porque de acordo com o que o mestre interpreta para si, é o que ele vai impor para os demais. É o que ele vai impor para os seus estudantes. E se o estudante aceita o jugo do mestre, vai se unir a esse mestre. Então Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por quê? Porque Jesus tinha uma forma de interpretar diferente da que os fariseus tinham na sua época. Jesus entendia o que era que a lei, né? Ele sabia diferenciar o que era a lei de homens e o que era a lei de Deus. Ele sabia diferenciar o que era a lei para os levitas e o que era a lei para o povo comum. Ele não colocava o mesmo jugo sobre todos. Ele sabia diferenciar de leis que eram para ser guardadas quando se vivia dentro de Israel e aquelas que estavam fora de Israel não tinham que guardar. Ou seja, nem todas as leis são para todos. Temos que saber a que classe pertencemos, em que terra estamos morando e em que tempo estamos vivendo. Então, Jesus disse, a minha forma de interpretar as Escrituras não é como os fariseus. Eu interpreto corretamente. E aí entra, dentro desse discipulado, a importância de se conhecer Jesus na sua dupla função. Como eu estava falando, Jesus, né, que é um nome, uma tradução que veio desde o nome inicial Yehoshua, que é Josué, depois foi traduzido uma abreviação para Yeshua, no período da Babilônia, Yeshua, de onde veio o nome Jesus. E é importante saber que a profecia diz que o nosso Salvador, o nosso Messias, ele não só era um Salvador, senão que também ele tinha uma designação de ser um mestre de justiça. Aí a importância de se conhecer o nome completo. Yeshua HaMashiach. Repita comigo. Yeshua HaMashiach. Yeshua significa Salvador. Ou Deus salva. Ha significa o principal, o grande. E Mashiach significa mestre de justiça, como se fosse um juiz, um defensor da lei. Ou seja, Jesus é um salvador, mas Jesus também é um mestre de justiça, um HaMashiach, um ungido. Então é importante saber, muitos querem Jesus como Salvador, para que lhe livre dos problemas, dos apertos, das dificuldades. E quem não quer? E ele veio por isso, para salvar o que se havia perdido, para salvar o homem do seu caminho de erro, do seu caminho de destruição, do seu caminho de engano. Mas uma vez salvo, e a salvação ela é a porta
para se entrar no reino, a salvação é a matrícula da escola do mestre para se entrar no reino, para se tornar um cidadão do reino, para se tornar um filho de Deus. Após entrar no reino, sendo salvo, agora já sendo filho, não mais uma criatura, mas filho e filha de Deus, agora eu preciso não mais de Yeshua, senão que eu preciso do Mashiach, do mestre de justiça, para que me ensine justiça, me ensine o que é justo e o que é injusto, o que é correto e o que é incorreto, o que é a vontade do Pai e o que não é a vontade do Pai. E isso consiste o discipulado. O discipulado não é para os pecadores, não são para os incrédulos. O discipulado são para os filhos de Deus. Aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Esses são os que são chamados ao discipulado. Assumir o compromisso com o mestre, de aprender, de crescer, de ser transformados, deixando as velhas formas de pensar, de viver, para entrar nessa nova forma de ver, de pensar e de atuar. Isso vem pelo discipulado, por isso que o Pai nos envia professores, mestres que o representem, que são os ministros, os ministérios. Todos esses têm a responsabilidade da parte de Deus de formar discípulos. Jesus disse em Mateus 28 aos seus discípulos: ide. Essa palavra ide significa vão. E enquanto vão, ensinem a outros o que eu vos ensinei. Isso é o discipulado. Jesus nunca falou para que os discípulos fossem pregar o evangelho. Temos que diferenciar o que é o evangelho da pregação para o evangelho da formação, do discipulado. Não que é mal pregar. Para isso existem os evangelistas. Os evangelistas são aqueles que vão dar as boas novas de salvação para aqueles que estão fora do pacto de aliança com Deus. Mas uma vez entrando nesse pacto, nessa aliança em Jesus, pela graça, pela fé, agora se necessita ser ensinado, discipulado, instruído em cada área da vida. Como eu vou administrar minhas finanças, como eu vou administrar meu relacionamento com minha esposa, com o marido, com família, como eu vou planejar minha vida, como eu vou fazer a minha alimentação, o que é que eu vou comer, o que é que eu não vou comer. Fé não é um assunto de ir ao templo, de fazer orações, de fazer pedidos no templo. Fé é um assunto de cultura. É um assunto de entender qual é a vontade de Deus para cada área da minha vida e da sua vida. Isso é fé. E para alcançar isso, precisamos passar por um discipulado. Talvez esse não seja o primeiro de vocês, talvez de uns sim, de outros não. Mas com certeza não será o último, porque no reino de Deus é como uma escada, uma escaleira. Vamos subindo de níveis. E a cada nível de fé, Deus nos coloca em ambientes de educação, como a escola, que tem a primeira série, a segunda série, a terceira, a quarta, e vai subindo. E a nossa graduação, a cada ano tem uma graduação, mas o final de todo o aprendizado é só quando o Senhor voltar. Porque depois que se forma na escola, no colégio, tem a faculdade, tem os cursos pós-graduação, mestrado, doutorado e por aí vai. Sempre tem um nível a mais a se aprender. Assim é no reino de Deus. Sempre estamos aprendendo.
Não há quem não venha aprender. Tem uma frase que eu gosto muito de recordar, que diz assim: aquele que deixa de aprender, deixa de crescer. Temos que gostar de aprender. E não só aprender dentro do âmbito religioso, do âmbito ministerial. Temos que aprender um pouco de ciência, um pouco de alimentação, de economia, de astronomia, um pouco de decoração, um pouco de cada área da vida. Temos que gostar de aprender sobre relacionamento. Existe uma forma correta de se relacionar e muitas vezes não sabemos. Muitas vezes não temos muitos amigos porque ainda não temos essa inteligência para se relacionar, essa sabedoria para se relacionar. E Deus quer nos ensinar a ter essa inteligência para se relacionar, inteligência emocional, inteligência no que se refere também a entender limites, que uma amizade se constrói, a confiança se constrói, a amizade também. A gente não pode esperar que as coisas já venham todas de mão beijada, como se diz aqui no Brasil, Johanna, vim de mão beijada é que viene tudo pronto, listo. Precisamos construir. A fé se constrói, se educa, se estabelece na nossa vida, primeiro, quando entendemos, segundo, quando decidimos construir. Somos construtores. Temos que caminhar no que entendemos, no que sabemos que é a vontade do Pai, sem duvidar, ainda que as circunstâncias venham tentar nos desanimar. Uma pessoa que caminha por fé não caminha por ânimo. Hoje eu não sinto de participar da classe, eu não sinto de poder fazer isso, eu não sinto... Se a gente for olhar o nosso sentimento, a gente está mudando. Quantas vezes no dia a gente muda? O sentimento é enganoso. Por isso que a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Não que o coração do homem é mau. Não é isso. Essa palavra coração aí se aplica a ânimo, se aplica à memória, se aplica a emoções, se aplica à mente, pensamentos. Quando diz que o coração do homem é enganoso, está dizendo dessa parte do ânimo. As emoções oscilam. A gente escuta uma boa canção, fica feliz. Escuta uma canção triste, fica triste. Os ambientes interferem nas nossas emoções. Por isso a importância de aprender a renovar a mente, a renovar a atmosfera espiritual. Sempre como o apóstolo Paulo disse: em tudo que é bom, nisso pensai. Em tudo que é puro, que é santo, se há alguma virtude, algum valor, nisto pensai. Não é Deus que vai fazer isso por mim. Deus já me deixou o conteúdo que é a palavra. Eu que tenho que pegar essa palavra e regar a minha mente. Cultivar a minha mente, a palavra. O apóstolo Paulo diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir. E o contínuo ouvir. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem assim: eu não tenho muita fé. Claro, não escuta muito a palavra de Deus. Temos que ouvir a palavra de Deus pelo menos uma vez ao dia. Pelo menos uma vez ao dia, abrir as Escrituras e ler um texto bíblico, um versículo. E se puder, dando voz para exercer a fé. Amém? Então, hoje vamos ficando por aqui. Para ir dando uma conclusão nessa classe hoje, falamos sobre a importância do discipulado, né? Falamos sobre a importância de deixar velhos padrões culturais, religiosos,
tradições, para se conhecer os planos, os pensamentos do Pai. Também falamos sobre essa dupla função de Jesus. Jesus é o Salvador, que nos resgata do pecado, nos resgata do mal, mas quando ele nos resgata e traz para sua casa, agora nós vamos ser filhos, estudantes. Vamos sentar à mesa e vamos aprender. Vamos ser educados, para que ele possa entregar-nos a nossa herança aqui nessa terra. Se somos filhos, temos herança, somos herdeiros. Mas para receber essa herança, temos que ser educados, temos que ser treinados, ensinados pelo Senhor. E aqui finalizamos esse tempo de discipulado. Vamos agradecer ao Pai. Pai, te agradecemos pela tua palavra, por tudo que nos foi ensinado nesta noite. Que a tua palavra possa produzir a 30, a 70 e a 100 por um em nossos corações, no coração de cada estudante. Pai, eu os abençoo para que cresçam, para que prosperem, para que se expandam em fé, para que conheçam que tu eres não apenas o Salvador, senão que também o Mestre de Justiça, que endireita os seus passos, os seus caminhos e os faz prosperar, para que possam desfrutar da sua herança aqui nesta terra, Pai. Que todos os desafios que os teus filhos têm vivido, que a tua mão poderosa seja com eles para abrir caminhos e mostrar o teu favor para com eles a sua casa. Em o nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia.